chegamos no final. Última aula. Mas a gente deixou o mais legal pro final. Comunicação da auditoria, o que fazer? Exatamente. Ai, que gostoso. Pessoal, nesse item de comunicação, a gente deixa algumas dicas de comunicação do auditor para o auditado. Então a gente vai falar, você já fez todas as aulas de todos os módulos, esse é a última aula do último módulo, vai restar somente a prova final e agora a gente vai falar as dicas finais, os macetes de auditoria. A gente pode ir para os slides para começar você a entender o que são essas dicas. Pare de falar, se você está falando você não pode ouvir. Então o auditor ele precisa ser ouvinte, né, Dani? Exatamente. Não tem como. Como a gente já falou, quem entende do processo é quem está fazendo ali efetivamente. Você está ali como observador daquele processo. Então, se você fica ali falando muito, primeiro que você pode desviar a atenção do auditado, isso é muito comum. O auditor fala tanto que você perde até o fio da meada ali. Isso já aconteceu comigo. Você perde, meu Deus, onde eu estava, né? Então isso é muito comum e você também não consegue prestar efetivamente atenção no que está sendo feito dentro daquele processo. Então o ouvinte, então praticar a forma de ouvir, né? Eu, por exemplo, gasto tudo que tem para falar nos treinamentos, depois na auditoria é só evidências objetivas, já ajuda bastante, né? O item 2 aí ponha o interlocutor à vontade, ajude a pessoa a se sentir livre para falar. Como a gente já comentou ao longo dos requisitos da norma. Então, deixar o auditado, colocar informações, quebrar o gelo, perguntar de coisas que chegam na linha de auditoria de uma outra forma. A Dani comentou, evite o techniquez, evite frases técnicas para se parecer inteligente. Então, evite isso. Você quer que ele fale para você o processo. Exatamente. E aqui nessa questão de deixá-lo à vontade, eu vejo muito até a forma de se vestir. Pode parecer uma coisa besta, mas assim, eu tô indo num chão de fábrica. Eu vou de terno, todo para, entendeu? Óbvio que a pessoa que vai estar lá operando aquela fábrica, aquela máquina, vai falar, nossa, como que eu vou falar com essa pessoa, né? Então a forma de se falar, a forma de se vestir é muito importante para que realmente que você se coloque numa posição de equiparação com aquela pessoa, que ela sinta vontade para falar com você. E quando você está fazendo auditoria, nesse processo, como a gente falou, saia do escritório, saia da reunião, saia da sala de reunião. Exatamente. Vai no processo, converse, verifique como está o processo, brinque, questione as pessoas. Brinque, né? Tem essa empatia, a gente vai falar de empatia daqui a pouco, mas é importante ter a desenvoltura, né? A desenvoltura que traz aí, realmente agrega no processo para você extrair mais informações que para você vai ser importante nas conclusões da auditoria. Outro item mostra ao interlocutor que você quer ouvir. Olhe e haja com interesse, ouça e entenda ao invés de se opor. Acontece muito na auditoria, o auditor está lá escrevendo durante a auditoria, claro, você pode falar, eu normalmente quando eu faço isso, eu já falo para a pessoa, falo, estou escrevendo aqui, mas eu estou te ouvindo, estou prestando atenção, porque a gente tem que fazer as coisas ao mesmo tempo, porque o nosso maior inimigo é o relógio. Então a gente tem que fazer as coisas rápidas, tem um plano de auditoria, então o plano de auditoria tem que ser cumprido. Então tomem cuidado com relação a isso. Mas deixe realmente, mostre que você quer ouvir. Não, qual é o seu processo? Daí ele está falando, você já faz outra pergunta. Então você tem que mostrar que realmente você está interessado. Qual a forma de você mostrar que está interessado? Querer aprender. Isso é o mais importante. Como você faz seu processo? Não, legal, então, como que é isso? Coloque situações, isso ajuda bastante. Deixa eu ver. Isso ajuda muito. E esse item 4 é um item que eu gosto bastante. Evite distrações, evite rabiscar, ficar batucando e mexendo em papéis. Eu falo isso porque isso é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque eu adoro ficar rabiscando. Eu adoro ficar pintando papel. E tem o auditor que batuca, né? O cara tá falando, ele tá lá batendo o lápis, o caneta, tá lá. Daí realmente o auditado se sente desconfortável, né? Então tome cuidado com isso daí, mexendo com papéis, digitando hoje em dia celular. Então o auditor tome cuidado em relação a isso. É foco. O auditor tem que ser focado na auditoria.
Então ele tem que estar de corpo e alma naquele processo, porque ele tem que aprender aquele processo para declarar conformidade. Então a sua responsabilidade é enorme nesse sentido. É o médico que está fazendo uma cirurgia, é o auditor que está auditando. Então você tem que prestar muita atenção nessa questão. A Dani falou da empatia, que é o item 5. Crie empatia com o interlocutor, tente se ajudar e entender o ponto de vista do outro. Então isso é importante, se colocar no lugar da pessoa. Tente enxergar como que ele está pensando nesse processo. Às vezes você se colocando no lugar dele, você fala, por isso que ele errou, né? Por isso que esse processo eu não conformo, que ele pensou dessa forma. Vamos ver que se dessa forma eu consigo declarar conformidade. Daí você vai tentar falar, realmente não dá. Falar, então eu vou apontar aqui uma não conformidade, um apontamento, uma situação, depois a gente vai discutir. Então isso é importante durante o processo. E até a empatia com o comportamento. Se você vê que é uma pessoa muito tímida, é uma pessoa que está muito nervosa, então essas situações de comportamento precisam ser avaliadas pelo auditor. E é claro, depende da outra pessoa, né? A pessoa estava fazendo uma auditoria recentemente também, na área, um laboratório grande, estava verificando com uma analista de laboratório, questiona aqui, questiona ali, questiona, tal. Dela, moço, eu não quero ser auditada. E me deixou, e foi embora, e eu fiquei lá com a caneta na mão. Então a gente tem que entender a pessoa também, tem gente que não tem o controle emocional suficiente para, então chama o gestor, pega outra pessoa que eu vou auditar, enfim, a gente tem que entender também a personalidade da outra pessoa. Na próxima auditoria, com certeza ela vai estar mais preparada. Por isso que o item 6, que a gente vê aí no slide, é seja paciente. Dê tempo suficiente, nunca interrompa o interlocutor, não haja de forma prematura. Então a gente está preocupado com o horário a todo momento durante a auditoria, que você tem que cumprir o plano. Não adianta, não, eu fui um ótimo auditor, entrei lá às 8 e saí à meia-noite. Bom, não é um ótimo auditor, você não teve um processo de auditoria. O ótimo auditor é cumprir um plano de auditoria. Então você colocou das 8 às 5, é das 8 às 5 e acabou. Antes das 5 você está terminando, 5 horas terminando a reunião de fechamento. Tome cuidado com isso. Então a gestão de tempo é fundamental, né? Controle o seu humor. Uma pessoa zangada pode emitir conceitos errados. Então é um outro processo que vai ser organizado nesse sentido. O auditor ele tem que ser um pouco ator, né? O instrutor também? Também. Mas ele precisa ser um pouco ator nesse sentido, né? Porque você chegou ali na empresa, o seu controle emocional tem que ficar focado naquilo, né? Não dá para você trazer problemas de casa. Eu sei que às vezes é difícil, né? Nós somos humanos, mas é importante ter esse controle emocional, o auditor, porque começa a chorar no meio da auditoria. O que pode acontecer? Às vezes recebe uma ligação, não atende a ligação, só se for uma coisa muito emergência, porque isso interrompe o processo de raciocínio. Não, tudo bem, urgência, viu uma ligação não atendida, liga na hora do almoço, você vai ter pausas, ou conclui aquele raciocínio e fala, pessoal, espera um pouquinho que eu vou ter que resolver uma emergência aqui. Então tome cuidado em relação, se dedique realmente ao processo de auditoria. Se você está sendo formado para auditar na sua empresa, você tem suas outras atividades dentro da empresa, tudo bem, mas se coloque como auditor naquele momento, você é o auditor da empresa. Se você está fazendo esse curso para auditar outras empresas, também, a empresa teve confiança de te contratar, então audite essa empresa de uma forma eficaz, então agregue valor. Isso é o que a gente tem que comentar. A gente quer a gente quer entregar esse valor para você dentro desse treinamento, para você auditar com substância, você falar que foi formado como auditor interno pela Tempo e pela QMS no curso EAD que a gente está realizando. Então isso vai ser fundamental para o seu histórico profissional. Sim, né? A gente tem que verificar isso. Outras questões que a gente pode colocar aqui no slide, né? A gente terminando aqui, seja prudente nas discussões e críticas. O contrário põe a pessoa na defensiva ou deixa zangada. Se você discute, mesmo que você ganhe, você perde. Evite discussões, pessoal. Na auditoria não é um processo pessoal. Ninguém está vendo você aí. Não leve as coisas para o lado pessoal. Isso acontece muito.
Então a gente tem que ter um treinamento também psicológico, como a Dani comentou. E não torne as coisas pessoais. Então a auditoria ela não é pessoal e não torne as coisas pessoal. Dependendo da forma como você fala, as pessoas que trabalham com determinadas situações e que têm determinada paixão por aquilo se sentem atingidas de alguma forma, né? Então pensa, fala, nossa, tá falando disso aqui, fui eu que fiz, tá tão lindo, e ele veio aqui e falou disso, né? Então é importante a forma como você coloca para que as pessoas também não tornem isso pessoal também, não se sintam criticadas, zangadas de alguma forma. Né? Uma coisa que realmente afeta, e eu já fui sou auditado até hoje. Então a gente verifica ironias. Exatamente. Ironias durante a auditoria. Tá certo, isso aí? Não. Você tem que evidenciar, tá errado. Então, ao mesmo tempo que você tem que deixar o auditado à vontade, você tem que trazer o processo para a formalidade também. Exatamente. Então, evite isso, né? Então, às vezes você está vendo o processo, dá aquela risadinha sarcástica. Então tome cuidado com isso daí. Isso daí realmente afeta a pessoa. Quanto tempo que a pessoa trabalhou naquilo? A gente faz workshop de auditores da QMS, em todo workshop eu falo. Para você é mais uma auditoria, o auditor. Para a empresa é a auditoria. Exatamente. Então é a auditoria do ano, é o que ele se preparou para o ano, auditoria de certificação, então é um peso emocional. Então, investimento, né? Investimento. Um dia eu auditei uma empresa que investiu, isso 14.001, investiu quase R$1 milhão, uma empresa que realmente a gente via que não tem um faturamento muito grande, mas investiu quase R$1 milhão para adequar a empresa em legislações ambientais, e a pressão estava muito forte. Sim. Então a gente tem que ter essa ciência desse processo, né? Faça perguntas a todo momento, como está o seu processo, me mostre, as perguntas abertas podem ajudar essa questão. E para finalizar aqui as dicas, né, algumas dicas, pare de falar. Esse é o primeiro e o último. Porque realmente o auditor é um ser que gosta de falar, né? Então a todo momento a gente precisa se policiar. Porque o auditor fala bastante, ele tem muita experiência, ele vê vários processos, ele quer ajudar, mas tomem cuidado. A medida desse processo é fundamental. Então, fique atento a tudo isso que a gente comentou, porque com essas dicas destrinchadas e você olhando para você auditando, com certeza sua auditoria vai estar um nível de excelência muito grande. E tem o que não fazer, né? Bastante coisa. Vamos lá. A gente comentou aqui, né? Julgamento e avaliação. Então, no slide aqui a gente joga para a gente verificar. O que não fazer? Julgamento e avaliação. Não julgue ou avalie antes de entender. Entenda o processo. Não entendeu? Peça mais informações, peça mais evidências. Não infira inferências não críticas, não infira pensamentos, fatos ou ideias. Tome cuidado em relação a isso. Inferência plural, não atribui suas próprias ideias ao interlocutor. Já viu gente que finaliza a frase do outro? Isso acontece. Então toma cuidado. O cara, não, então esse processo está errado, né? Não, calma, gente. Então vamos, deixa ele finalizar o raciocínio. Como eu falei, a gente está preocupado com o tempo, obviamente. Algumas situações a gente vai precisar cortar, a gente vai ter que trazer para a auditoria, né? Então fala do jogo do Corinthians, fala disso. Opa, vamos trazer o foco aqui na auditoria. Então tome cuidado em relação a isso, né? Do Corinthians até pode falar, né? Não, nem tanto, mas assim, uma coisa que o auditor também não pode fazer, sabe aquelas pessoas que você termina, a pessoa quer completar o seu raciocínio, né? Então você está numa linha de raciocínio, mas é isso. Opa, não, deixa eu terminar de falar. Então é importante deixar o locutor falar começo, meio e fim. Isso é ansiedade, o auditor está ansioso para terminar esse auditado para ir a outra área. O problema é seu, você que tem que se organizar melhor, não do auditado. Exatamente. Então, o auditor interno, tomem cuidado com essas dicas que a gente está dando. Não faça isso durante a auditoria. Você vai ver, se você revisar isso antes e depois da auditoria, você vai ver que cometeu algumas falhas, né? Eu audito há quase 10 anos, cometo falhas. Não deveria ter falado isso, deveria ter colocado isso de outra forma.
Então a gente faz, o importante é fazer uma autocrítica, ter humildade também de reconhecer quantas vezes que eu apontei uma não conformidade e verificando outros processos eu tirei. Isso daí faz parte da auditoria, ninguém é perfeito, você erra mesmo e volta, admitir o erro é melhor ainda, né? O que não fazer? Falta de atenção. Não deixe seus pensamentos perder-se ou atenção devagar. Então você fica pensando, como a Dani falou, nos seus problemas pessoais. Então, se você está com um problema pessoal muito grande, não vá na auditoria, né? Traga outro auditor, mande outro auditor, não posso. Outro que não fazer, atitude, não feche somente para os outros. Como a gente falou que uma característica é mente aberta, não feche a auditoria. Audição desejosa, não permita que seus sentimentos pessoais regulem sua mente. A semântica, não interprete palavras e frases, exceto se elas são interpretadas pelo interlocutor. Conversa excessiva, isso acontece muito. Isso acontece muito. Lógico que a gente está falando perfil, algumas situações de perfil errado do auditor. E você vai encontrar perfil errado no auditado muitas vezes. É o cara que quer desfocar a auditoria, quer conversar sobre outras coisas, quer pedir dicas. Então, volte ele para o processo de auditoria. Como a gente falou, às vezes você tem que quebrar o gelo, às vezes você tem que ser mais formal. Às vezes você tem que ser um pouco mais rigoroso em algumas situações. Então, o meio termo é fundamental nessa questão, né? A gente comentou falta de humildade, não se considere melhor que os outros em nenhum momento. Então você está aprendendo com todas as pessoas, aquela pessoa tem a ensinar para você. E normalmente o auditor é o que mais aprende, né? Com certeza, a gente está vendo processos diferentes, mesmo se a gente já auditou, já auditei autopeças. Sempre é diferente. Foi o auditor que mais auditei autopeças no Brasil. Você vai lá numa auditoria, lá no extremo sul do país, você vai aprender alguma coisa diferente, você vai ver um mercado diferente. Um contexto diferente? Um contexto da organização que a gente comentou, medo. Não tenha medo de melhorar, corrigir ou mudar. Isso faz parte da auditoria. Não tenha medo de questionar. Né? Não tenha medo de discutir tecnicamente. Se não entendeu algum ponto, não tem problema falar, não entendi esse processo, não entendi essa técnica, pode me explicar? Não tem problema. Isso faz parte da auditoria pessoal. Esse talvez é um dos módulos mais importantes aqui do treinamento. Porque aqui está te trazendo o perfil do auditor. E agora comece, quando você for auditado, acompanhar uma auditoria, comece a avaliar os outros auditores. Na QMS, como requisito da nossa norma, a gente tem que fazer auditoria testemunha nos auditores. A gente tem que acompanhar os auditores na auditoria periodicamente. Então, o gerente técnico da QMS ou os auditores que estão capacitados para isso são extremamente treinados nessas coisas que a gente está falando para ele avaliar o outro auditor. Isso faz parte. E é sem mimimi, realmente. A gente coloca, você fez isso, você poderia melhorar naquilo outro. Isso agrega valor. Então, a gente realmente faz parte do processo, né? Exatamente. Quando a gente está auditando, nós temos técnicas de questionamento. Então, colocando no slide aí, técnicas de questionamento. Façam perguntas abertas. Por quê? Quando? Como? Quem? O que? Onde? Quanto? Evite perguntas que vão ter a resposta sim ou não. Você não quer saber se sim ou não somente. Você quer entender o processo. Você quer entender a linha de raciocínio. Você quer evidenciar aquela conformidade nos requisitos da norma. Isso é fundamental. E também algumas perguntas, né? Algumas respostas são obtidas por meio de observação, comunicação não verbal, comportamento. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? O que está acontecendo ao redor, né? Dúvidas de questionamentos, né? E a gente finaliza aqui as técnicas de questionamento, como o auditor deve ir além do checklist. Se aprofundar nos processos. Obviamente, se você está fazendo esse curso e vai ser a primeira vez que você vai fazer auditoria interna, vai com checklist, porque daí você vai aprender a seguir o processo, a se inteirar dos requisitos da norma, mas não se prenda ao checklist. Ele é apenas uma referência, você não pode abaixar, não é uma fiscalização. Exatamente. Sim, não, sim, não, sim, não. Né? E assim, é importante seguir a intuição, né? Assim, a gente consegue ter ali uma análise, olha, isso daqui provavelmente tem um fio solto aqui, né? Então,
deixe de lado aquele checklist e siga aquele fio que você acha que é fio solto, que provavelmente vai dar em alguma coisa. Por isso que eu adoro auditoras mulheres, porque a intuição é muito mais latente do que os auditores homens. Mas realmente é isso. Então, você vai conseguir ver um processo nesse sentido, você vai conseguir ver essa questão, né? A gente finaliza, esteja certo que você recebe a informação do auditado e não do seu chefe, supervisor, gerente, staff. Às vezes acontece, você está perguntando de frente aqui para o auditado e ouve uma voz do além com a resposta, né? Então, nesse momento, você precisa ser firme. Ó, eu preciso da resposta do auditado. Eu estou auditando conscientização, estou auditando competência, estou auditando o processo dele. Então, isso acontece muito. Você, como auditor interno, você tem que ter esse fator de decisão. Você tem que mostrar que você está no comando da auditoria. Exatamente. Esse é o questionamento. Mostre-me, conte-me. Então, essas são as perguntas que você deve estabelecer durante o processo de auditoria. Essas são apenas algumas dicas que a gente deixa aqui para você se aprofundar ainda mais no conhecimento e testar tudo isso nas suas auditorias. Exatamente. Antes das auditorias, você vai testar tudo isso na prova final. Que medo, hein? Que medo. Prova final vai dar um resumo geral de tudo que a gente discutiu aqui, pessoal. Não é tão difícil assim. É só, realmente, se você estudou, assistiu todos os módulos, todas as aulas, você vai tirar de letra como um bom auditor interno. E lembrando que o certificado é emitido para quem atingir uma pontuação acima de 70%. Então, fique atento. Pessoal, é isso. Grande prazer estar com vocês aqui durante esses módulos todos. Espero que vocês tenham gostado. A presença do Ney, foi grande parceiro nosso aqui. Obrigado, pessoal. Acho que foi fantástico aqui esse treinamento. A gente conseguiu passar todas essas informações. Então, façam chamados, coloquem comentários e vamos criar realmente um movimento para mostrar que a ISO 9001 agrega valor a todas as empresas. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.